Senhor, meus amados. Amém. Glória a Deus. O Senhor está presente nesse lugar, amém? Amém. Toda honra e toda glória, todo louvor seja prestado ao nome dele, que é digno disso, de todo louvor nosso. Por isso nós vamos ler a palavra de Deus, hoje falar com relação a isso que nós temos recebido de Deus, mas nós precisamos confirmar se o que está na nossa mente é apenas o intelectual ou se realmente o nosso coração foi mudado. Porque salvação é algo que tem alguns critérios. É pela graça, por meio da fé. Mas como que eu sei que eu estou salvo? E tem muita gente que tem dúvida no coração sobre se realmente é salvo. Até nós, de vez em quando, temos certas coisas que podem nos fazer pensar, será? Mas o que a Bíblia diz a respeito desta resposta tão importante, não é verdade? Para cada um de nós que um dia recebemos Jesus como nosso Salvador. Tem gente que pensa que está salvo e está condenado. E tem gente que pensa que está condenado e está salvo. É um paradoxo, né? Parece que é algo meio estranho falar assim. Mas no decorrer da mensagem de hoje, nós vamos, através daquilo que somente Ele, o Espírito de Deus, conhece a necessidade do nosso coração. Ele pode nos ajudar a entender claramente o que Deus realmente está vendo em nós, através da sua palavra, através do conhecimento, da sua onisciência, através da sua onipotência, e através da sua onisciência e onipresença. Ele está aqui, amém? Amém. Porque Ele é onipresente. E se nós estamos aqui é porque Deus está aqui. Deus não chegou porque nós estamos aqui. Você e eu viemos, Deus estava conosco lá em casa, estava conosco no carro, na condução, e está conosco aqui agora, porque nós somos o templo de Deus. Aleluia. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas nós precisamos tirar esses baris, né? Essas coisas que atrapalham o nosso caminhar com Deus. E vamos orar ao Senhor para nos ajudar. Abra sua Bíblia. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Pentateuco. E nesse livro, no capítulo 30, no versículo 6, está escrito assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Mais uma vez, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Agora vamos lá para Romanos, no capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Vamos ver se essa circuncisão aí, versículo 25 a 29. Aqui está falando de judeu, né? Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão.
Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é o que do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Pode sentar. Então nós vemos que toda a Bíblia ela fala sobre a necessidade de uma conversão. Circuncisão era um ato físico praticado Deus fez um pacto com Abraão, com sua descendência a respeito da circuncisão. E nós vemos que isso foi transformado depois em algo apenas físico. E aqui Paulo está dizendo que se o judeu ele é circuncidado, mas não obedece à lei, a circuncisão dela não vale nada, porque a circuncisão que Deus fez o pacto com Abraão significa que vocês vão pertencer a mim. E se não fosse circuncidado, não era considerado um judeu. Então isso não era considerado um povo de Deus. Então veio esse ensino, que foi o próprio Deus que estabeleceu com Abraão para o povo dele. E depois Paulo vem trazendo uma explicação a respeito da circuncisão. Só que agora, mesmo em Deuteronômio, Deus fala a respeito de que ele vai fazer uma circuncisão, não no físico, mas no coração. Isso você vai pertencer a Deus dependendo da circuncisão que foi operada no coração. E ele diz: porém as minhas palavras, a minha lei no teu coração. Isso não é um conhecimento intelectual apenas, que fica na mente, mas é algo que vai ter um movimentar os meus desejos, as minhas emoções, as minhas decisões. É algo que vai estar no meu coração. Então, tanto o verdadeiro judeu só era considerado verdadeiro judeu se ele obedecesse à lei, e nós, crentes em Jesus, só somos considerados verdadeiramente convertidos se nós estivermos sendo guiados pelo Espírito, isto é, tivermos a lei de Deus e formos a habitação dele, para que a nossa vontade, o nosso desejo, que a Bíblia chama de coração, que é o centro das emoções, dos desejos, da volição, da vontade em nós, seja ela controlada pelo Espírito e que tenha o domínio de Jesus como Senhor da nossa vida. Porque intelectualmente podemos entender, mas entender intelectualmente e viver, apresentar um comportamento que mostre isso, duas coisas diferentes. É por isso que tem, infelizmente, muitos crentes hoje são crentes nominais. O crente nominal é aquele que entendeu, que creu, mas não vive. Ele tem nome, a Bíblia diz, tem nome de que vive, mas está morto. Por quê? Porque a partir do momento que a minha vida não demonstra que realmente aquilo que eu professo, eu vivo, então eu estou sendo mentiroso. Eu estou falando que eu sou alguém, mas não sou esse alguém. Então, na verdade, essa comparação que Paulo faz aqui, no capítulo 2 de Romanos, ao verdadeiro israelita,
ele fala que se a pessoa é circuncidada, mas não pratica a lei, então você transgride a lei, e a tua circuncisão, isso é, sua marca de que você pertence a Deus, ela se tornou inválida. Agora, se o incircunciso, isso é, aquele que não era judeu, mas obedece a lei, então isso, ele vai ser considerado circuncidado. Por quê? Porque ele, na verdade, a circuncisão, ela não era o físico que fazia realmente o ser verdadeiro, mas sim a obediência é que faz isso verdadeiro. Da mesma forma, amados, a palavra ensinada na igreja só é verdadeira na sua vida e na minha se nós praticarmos, se nós vivermos essa palavra, se nós anunciarmos às pessoas que nos veem através da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas palavras, que realmente nós não somos mais aquelas pessoas de antes. E eu acho tão interessante isso, que Paulo, ele fala no capítulo 2 aqui também, no versículo 1, diz, olha, você é indesculpável, você, homem, quando você julga, quem quer que sejas, porque no que julgas os outros, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, a responsabilidade de você anunciar que é alguma coisa, ou que as pessoas devem fazer algo, que você mesmo está fazendo e para não fazer, e as pessoas não aprendem que não deve, mas você que está falando faz, ele fala, você mesmo está condenando-se, nas próprias palavras que você diz. Agora, bem sabemos, ele diz, que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam estas coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, o que nos conduz ao arrependimento, amados? Não é o nosso querer, porque nós queremos pecar. Se deixar por nossa conta, nós queremos mesmo viver a nossa vida independente de tudo, de lei e de santificação, porque a santificação, ela exige renúncia de direitos. A santificação, ela exige separação das coisas que desagradam a Deus. Então, quando você ouve uma música secular, você acha que não está fazendo nada de errado, nada demais, mas você está desagradando a Deus, porque música secular, nenhuma delas louva a Deus, ao contrário, muitas delas levam ao pecado. Quando você está assistindo um filme, e que no filme aparece, e não existe nenhum filme, não vi até hoje nenhum filme que não aparece cenas eróticas, erotização, ou pelo menos dá a entender. E quando você está assistindo o filme ali, é lógico que você não está fazendo aquilo que Deus gostaria que você fizesse, porque está te contaminando, porque aquelas cenas vão entrar na sua mente e vão gerar em você pensamentos e depois um comportamento. A psicologia explica isso de uma forma bem clara. Tudo que você vê ou que você ouve entra, vai na sua mente, ali ela vai ser trabalhada. São informações. Essas informações que vêm, elas geram em você atitudes, pensamentos, desejos, aos quais muitas vezes você vai lidar com esse problema, sabendo que é errado, mas ao mesmo tempo você quer, porque o seu corpo quer, porque o seu eu quer, porque aquilo dá prazer, e a carne busca o prazer. A Bíblia diz que o penhor, quando você pende para o lado da carne, vai gerar morte. Que morte é essa? É a separação de Deus. E é por isso que nós
precisamos entender que Jesus Cristo, quando falou qual é o homem que vai construir uma torre, que primeiro não se assenta e calcula os custos e os gastos que vai ter, para que ao começar e acabando o dinheiro não possa continuar, veio a dizer para ele depois: ei, ó, tá vendo? Começou e não pôde terminar. E Jesus estava falando da decisão sua e minha de crermos na palavra e queremos seguir a Ele. Porque muitas vezes nós nos empolgamos e dizemos: é legal, é bom, puxa, eu quero ir para o céu, eu quero subir. Mas você não calcula que para isso, chamado arrependimento, você tem que aceitar as mudanças que virão, as renúncias que terão que ser feitas. E muitas pessoas entram, mas quando chegam dentro eles percebem: bem, não era bem isso que eu pensava, não era bem isso que eu queria, e acabam desistindo no meio do caminho e vão embora para o mundo de novo, porque para ele os custos eram altos e ele não teve como continuar a vida de fé para chegar até os céus, para construir a torre. Jesus falou isso com relação à decisão de realmente abraçar a fé cristã. E nós muitas vezes abraçamos a fé cristã, mas não queremos pagar o preço. Achamos muito alto o preço de renúncia. Renunciar essas coisas que já estamos habituados a fazer e que parece que nunca nos trouxe prejuízo. Os gostos musicais. Outro dia eu vi um músico falando, e muito bem falado, sobre que a pessoa, quando ele fazia músicas para o mundo, ele fazia daquilo que ele era. Então ele punha na letra dele, na letra das músicas que ele compunha, aquilo que ele sentia, a revolta dentro dele, e tinha muita gente que era igual a ele, seguia, multidões seguiam, porque gostavam do que ele fazia. Então ele disse que você vai adorar aquilo que você gosta de adorar, você vai se identificar com aquilo que você é. Então eu vejo assim, música, amados, foi Deus que criou, e muito antes de Deus criar o homem, a música já existia. Quando Lúcifer foi criado, a Bíblia diz: a música estava em ti, desde que foste criado, ó estrela da manhã. Agora o ritmo é diferente. A música é uma coisa, ritmo é diferente. E quando o nosso gosto é por essas músicas que expressam uma rebeldia, como funk, punk, hip hop e essas outras coisas mais, tudo isso demonstra que há dentro de nós uma revolta, que há dentro de nós algo que queremos expressar. E é isso que vivemos, e é essa a nossa vida. E eu questiono os crentes que gostam de rock pauleira, esse rock metal pesado. Eu questiono de onde vem, quem colocou em você esse desejo, esse gosto. Música é de Deus, toda música, mas ritmo, o nosso inimigo conhece muito bem, porque ele foi criado na música. A música estava nele desde que ele foi criado. Ele sabe muito bem, porque a música mexe com a nossa alma, nossas vontades, nossos desejos. Tem música que te deixa alegre, tem música, ritmo que te deixa você depressivo, tem ritmo que leva você à violência, como esse punk, funk, leva você à violência, vontade de bater, vontade de socar. E tem crente que gosta porque ele é assim, dentro dele tem esse desejo de bater, desejo de brigar, desejo de espancar os outros, porque ainda não se converteu, porque ainda não entendeu o que é conversão, não entendeu o que é renúncia das coisas mundanas. E tem muitos músicos crentes que gostam disso,
E eu fico assim admirado de ver como que pode um músico que se propõe a ser um adorador ao Senhor gostar de ritmos que levam a pessoa à violência, à revolta, a expressar uma indignação pela situação, pelo sistema. Quando você se converte, tudo se faz novo na sua vida. A conversão, ela faz tudo novo. Jesus falou isso. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então tudo aquilo que nós tínhamos de bagagem lá do mundo tem que ser rejeitado. Lembra do tabernáculo? Assim que entramos para a salvação, deparamos-nos com o quê? Sacrifício. Altar de sacrifício. A malícia, o engano, a mentira, a violência, a prostituição, tudo aquilo que o mundo aprova. Assim que você entra para a salvação, você tem que queimar tudo isso, jogar fora, renunciar. Agora tem crentes que não saem, eles nunca crescem espiritualmente, nunca galgam o conhecimento de Deus. Por quê? Porque ficam presos nessas coisas e acham que está tudo bem, e ouvem falar e dizem: eu não concordo, eu não acho dessa forma. Nós não temos que achar, nós temos que dizer sim, sim, não, não. Então, se nós vamos na Bíblia e nós observamos que Deus é santo e que aquele que se aproxima de Deus também se santifique, então eu não posso chegar diante de Deus expressando rebeldia, expressando raiva, expressando sentimentos lá de trás do mundo. Eu não posso, porque Deus é santo, e a santidade de Deus exige santidade nossa também. Mas nós jamais conseguiremos santificar nossa vida o suficiente para nos aproximar de Deus, a não ser que nós sejamos entregues, estejamos entregues à vontade do Espírito de Deus. Mas a decisão de renunciar, o Espírito Santo fala no seu coração e no meu, mas cabe a você e a mim desejar a renúncia. E Ele não vai te obrigar. Você já viu Deus proibindo algum pastor de se prostituir, de adulterar? Deus não proíbe. Deus fala: não faça. É pecado. Você está ensinando os outros e você vai fazer. Então você está se condenando naquilo que você aprovou para você. É isso. Então também o pastor não é obrigado a ficar vigiando o crente para saber o que ele está falando na fábrica, está falando em casa, está fazendo em casa, está fazendo nos lugares onde ele está. Não, ele não é obrigado também a fazer isso, porque o que pesa sobre o pastor é ele ter consciência de que passou a verdade para a igreja, passou a verdade para o crente. Está em você resolver obedecer, se é a palavra ou não. E se você desejar pecar, Deus não vai impedir também, você vai pecar. Só que você sabe que tem a colheita. Tudo que você planta, você vai colher. Então nessa hora que você percebe que há alguns enganos dentro de nós, algumas coisas que precisam ser reavaliadas na nossa fé. Reavaliadas. Porque, amados, é interessante que a Bíblia descreve que essa circuncisão espiritual que acontece, muitas vezes, ela precisa de um conhecimento maior da vontade de Deus para atitudes. E esse conhecimento só virá através do conhecimento da palavra, que ela é lâmpada para os pés e luz para os caminhos, é o capacete da salvação, que guarda a nossa mente dos ataques do inimigo. Tem crente, amados,
o humor, a alegria. Que isso, gente? Que isso? Isso é meninice. Você não cresceu ainda, você não tornou-se nem jovem. Porque qualquer coisa tira você da comunhão com Deus. Qualquer coisa que te ofende, que não está de acordo com o que você pensa, tira você da comunhão. Você é criança espiritual, bebê, está bebendo leite ainda. Mas já devia estar comendo comida sólida, como Paulo diz. Interessante que a necessidade de conversão é ensinada nas Escrituras, amados. E ela é a parte da conversão. Isso é, sem a conversão não podemos conhecer a Deus de forma de salvação. Tem muita gente que sabe, até reconhece que Deus existe, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, mas não crê nele de forma salvífica. Isso é, não tem aquela crença em Jesus para que ele, Jesus, venha a ser Senhor da sua vida. Muitos reconheceram que Jesus era Filho de Deus, mas nem todos o aceitaram para si como Senhor na época que ele viveu. Tanto é que muitos dos discípulos, assim que Jesus pronunciou um discurso mais forte, eles foram embora. Os próprios discípulos de Jesus chegaram e disseram: Senhor, essa palavra que o Senhor falou foi tão dura que o povo foi embora. Ele falou assim: é? E vocês também querem ir? E aí que Pedro falou: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. É isso, palavras de vida eterna. Ela vai contra o nosso eu, o nosso ego, a nossa desejo e vontade própria. A vida eterna que Deus dá a você e a mim requer de nós uma entrega. Não é uma parcial entrega. Não é um lugarzinho na sua vida que Jesus quer. Ou você se dá 100% ou você não tem Jesus. Eu sou crente na igreja, mas lá quando eu saio da igreja eu tenho minha vida. Mas nos Estados Unidos é assim. Uma vez eu vi um diácono de uma igreja, na Assembleia de Deus, sair da igreja depois que serviu a ceia. Aí foi lá fora. E eu saí, e ele estava lá fumando cigarro. Eu fui falar para o pastor: pastor, o rapaz aqui serve a ceia, diácono, ele está lá fumando cigarro. Aí o meu amigo falou assim: aqui, a vida privada das pessoas, o pastor não entra. Eu falei: mas se não é o pastor que entra, o pastor não entra na vida privada de ninguém. A palavra de Deus, ela sim, ela tem a ver com o nosso comportamento em todo lugar. Se eu sou crente em Jesus, eu vou ter que refletir isso para o mundo. É como Jesus falou: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Que significa que não somente dentro da igreja, mas lá fora, a minha fé tem que ser demonstrada através da minha atitude. Eu sou sal. Então, se eu cheguei num lugar que a coisa está apodrecendo, está se corrompendo, eu como sal, eu vou ali manter aquela coisa conservada. Como luz, eu vou chegar onde tem trevas e vou mostrar que aquelas pessoas estão erradas, porque elas vão ver o erro, porque eu estou agindo de forma correta. Isso é ser luz. E muitos vão se incomodar comigo, muitos vão querer me perseguir, vão ficar com raiva de mim, porque eu estou incomodando eles, porque eu estou mostrando, clareando, e todo mundo está vendo o erro. Você precisa optar. Você precisa optar, querer fazer o ser. Não podemos experimentar o perdão dos pecados, e nós não podemos entrar no reino de Deus, amados, se isso não acontecer. Mas por que a conversão é necessária? Bom, vamos ver que existe um entendimento popular, geral, normativo. Existe um entendimento bíblico da conversão. Então, é isso que eu queria que você entendesse hoje.
Se você fizer uma pesquisa nas igrejas e nos crentes com relação à conversão espiritual, né, entre aspas, eles vão dizer assim, que a conversão é adotar uma nova religião, ou eu estou crendo em outras coisas que eu não cria antes. E então essas definições enxergam a conversão como uma mudança de pensamento de alguém, da sua perspectiva, que na maioria das vezes deixa a pessoa fundamentalmente a mesma. Ela apenas mudou o pensamento, mudou a religião, mudou o lugar, mas ela continua a mesma. Sabe por quê, amados? Porque essa conversão não é uma conversão cristã, é uma mudança de atitudes por causa de novos preceitos e conceitos de vida que eu adotei como se fosse uma autoajuda. Eu quero melhorar, então eu vou melhorar meu comportamento, eu vou melhorar minhas atitudes para que as pessoas vejam que eu mudei de vida. Isso não significa que está convertido. A conversão é muito mais do que isso. Então tem 3 verdades antes, que nós vamos ver, e eu vou terminar com essas 3 verdades rapidamente. A conversão, em primeiro lugar, é uma obra soberana de Deus, quando você crê em Jesus como seu Salvador. Quem vai te converter não é você, é o Espírito Santo que te converte. Aleluia. Então você tem que crer nisso, você tem que abraçar isso e dizer: Senhor, me ajuda, me converte mesmo, eu quero ver essa mudança em mim, Senhor. Outro dia eu falei para vocês, né? Eu oro a Deus: Deus, não deixa eu ser enganado, não me deixa eu me enganar, para que não engane o teu povo. Não é verdade? Verdade, amados, tem que ser enfrentada com honestidade. A situação da minha vida, eu tenho que ser honesto para reconhecer as minhas carências. E é interessante que isso nos leva a pensar o seguinte: a conversão cristã, primeiro, é obra soberana de Deus, Trino. Ela vem na proclamação do Evangelho, porque a Bíblia diz que você tem que pregar, o Evangelho é boa nova de salvação para todo aquele que crê. E Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Portanto, creu se converteu. Então quem Deus escolheu? Será que Deus escolhe as pessoas para... Não, o ato soberano não é que Deus escolhe, é que quando você aceita, quando você crê, quem vai fazer a mudança não é você, é Deus. Se a sua crença foi verdadeira, porque Deus olha o coração da gente, Ele sabe realmente se nós estamos correndo de um problema, se nós estamos indo para a igreja correndo de uma situação, ou para resolver uma situação somente, porque a igreja é lugar para isso também. O lugar é para a igreja, para Deus curar, para Deus resolver problemas. Mas a conversão, ela não pode basear-se de que você veio para a igreja por causa de uma situação que você vivia, para Deus resolver. Jesus fez isso muito, curou muitos enfermos, resolveu o problema de muita gente que nem seguiu Ele depois, mas não foram salvos, porque não se converteram. Então, interessante que na conversão, Deus traz para as pessoas, amados, da morte espiritual para a vida. Paulo fala isso: vocês estavam mortos nos vossos delitos, nos vossos pecados, mas Deus deu nova vida para você. Portanto, agora, vocês antes eram o quê? Vocês roubavam, prostituíam, matavam, faziam tudo o que vocês queriam, mas agora não. Agora vocês mudaram, mas não foi você que mudou, foi Deus que te mudou. Essa é a diferença. Tem gente que sim consegue mudar-se, tem gente que consegue, através de uma doutrinação, através de uma leitura de autoajuda, de livros, ele consegue mudar o comportamento.
Mas isso não altera a situação espiritual. A situação comportamental, ela tem que ver com a alma. Mas a situação da salvação e a conversão, ela tem a ver com o espírito, amados. É o espírito que está morto, porque a alma do homem é morta, a alma do homem é viva, mas o espírito está morto. Então o homem que não tem Jesus, ele é vivo na alma, mas é morto no espírito. E é por isso que quando crê em Jesus, Jesus disse que tem que nascer da água e do espírito, isso é, conhecer a palavra e ressuscitar, ser uma nova vida, um novo nascimento. Dá para entender? Então, isso capacita você e eu a abominar o que um dia nós amamos. É por isso que não dá para entender que crente que gostava de coisas erradas lá fora vem para a igreja e continua gostando das mesmas coisas e acha que é normal. Gente, não é normal, isso aí não é normal. Alguém está te enganando, e não é Deus, e não é a igreja, e não é a Bíblia. É o seu próprio eu, é o seu próprio ego que ainda não se definiu para Deus. Você é que escolheu o tipo de crente que você quer ser. Você escolheu o tipo de vida cristã que você quer levar. Ei! Quem que você pensa que é? Quem que eu penso que eu sou? Nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, amados, não há chance para nós. Você entendeu? Não há chance. Então, enquanto você não fizer aquilo que eu sempre falo do ditado chinês, você quer ter Jesus na sua vida, você quer se encher de Cristo, então esvazie sua xícara. Quer beber do meu chá? O chinês diz para você. Quer beber do meu chá? Quer. Então esvazia a tua xícara. Se isso não tem mistura, não pode ter mistura com outra coisa que você já tem. Quando nós cremos em Jesus, amados, nós temos que nos esvaziar de tudo aquilo que nós somos, ou então nós vamos permanecer nos enganando e sendo enganados. Bom, primeira verdade. Uma pessoa, ela não pode entender corretamente o que a Bíblia ensina sobre conversão, amados, se ela não aprender corretamente outras verdades, simplesmente um lembrete de nossas crenças teológicas. Uma depende da outra. As doutrinas bíblicas, uma puxa a outra. Quando Paulo fala que pela graça somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, ele não está dizendo que você agora não precisa praticar nada que seja agradável a Deus, ou que você pode continuar com a sua vida antiga porque você foi salvo pela fé, entende? Depende de obras. Não, o que ele quis dizer é o seguinte, que daqui para frente, depois de salvo, as obras agora serão elas direcionadas em sua vida, se você realmente está salvo, pelo Espírito de Deus que vai habitar em você. E tudo aquilo que não é de Deus, que você antes gostava, você vai abominar, você vai detestar, você vai dizer: como que eu gostava disso? Como que eu podia gostar dessas coisas? Então, é interessante que a primeira verdade fundamental é que a conversão, ela tem que ter a visão bíblica da situação do homem, tá? Primeira coisa, somos criados, o ser humano é portador da imagem de Deus, tá? Mas ele não pode entender isso se ele não entender que isso é grande. Poxa, você e eu somos uma criação especial de Deus. Não somos como as outras criaturas que Deus diz: apareça, haja, crie-se, venha. Não, Deus fez-nos com as suas mãos. Nós somos handmade, como diz em inglês, feitos à mão. Algo que tem mais valor. Qualquer objeto que você vai comprar nas lojas que está escrito
handmade, feito à mão, custa até mais caro. Porque é único. Entendeu? É único. É singular. Você é singular, não é verdade? Você foi feito à mão. Deus fez cada um de nós as mãos. Então isso significa que nós também temos que entender, amados, que a conversão, embora cada um de nós seja singular, mas a conversão, ela nos converge para um só pensamento, um só espírito, uma só fé, que é Cristo Jesus em nossa vida. Se a gente não entender isso, se a palavra de Deus não tiver esse efeito na minha vida e na sua, ainda a gente está precisando aprender. Entender a salvação melhor, para vivermos ela. Porque é por isso que tem muito crente que está em dúvida: será que eu sou salvo? Então, mesmo que nós tenhamos essa imagem de Deus e tenhamos esse significado, ao mesmo tempo, amados, nós também temos uma herança de rebelião contra Deus através de Adão. Todos nós recebemos essa herança. E nos tornamos pecadores, estamos sujeitos à ira de Deus. A Gênesis 3 tem a maldição do homem, da terra, da criação, por causa do pecado, da desobediência do homem. Em Romanos 5, foi lido aqui uma parte hoje, o versículo 21 diz que, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então o pecado reina no mundo e nas pessoas até Jesus. Depois de Jesus, amados, ele não pode mais reinar em nossa vida, porque Jesus é que reina. Ele é rei da nossa vida. Aleluia. Quando a Bíblia fala de pecado humano e humanos como pecadores, não vê isso como um problema secundário. Ele não é, esse problema de pecado não é remediado com livros de autoajuda, mas educação. Se eu estudar eu vou ficar mais crente, ou mesmo resoluções pessoais de tornar uma pessoa melhor. Nenhum curso teológico vai converter você. Ele vai melhorar a sua fé, ele vai te ajudar a crescer mais, mas não para a conversão. Nós, quando tínhamos o passo de fé, o internato, teve uma jovem que vivia uma vida desregrada em pecado, e ela um dia ligou para o pastor Osmar, que na época ainda estava aqui, e eu estava no carro com ele. Era lá de Nagana essa pessoa, e ela disse que ela queria fazer um passo de fé, se internar 3 meses, morar 3 meses com a gente, para aprender a palavra, estudar o dia inteiro, todo dia, ela ia mudar a vida. Aí ele falou assim: não, meu filho, teologia não é para conversão. Você primeiro se converta, depois vem estudar a Bíblia. Conversão é algo, amados, que independe de intelectualidade, de conhecimento. A conversão, ela é muito mais um estado que você se encontra ao conhecer Jesus e ao permitir que Ele seja realmente o Senhor da sua vida. Sendo o Senhor da sua vida, o Espírito Santo, que Ele falou que iria pôr e habitar em nós, vai nos conduzir nos passos e caminhos que Ele quer para nós. Mas enquanto eu não me converter, não adianta fazer curso teológico. Enquanto eu não reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida, eu posso estudar. Eu fui um teólogo. Teólogo é aquele que estudou Deus, mas não um crente em Jesus. E tem muitos teólogos por aí que falam, estudam a Bíblia e são teólogos, mas não são crentes. Eles estudam a Bíblia como se fosse uma matéria para conhecer sobre Deus, que a Bíblia é o livro de Deus. Mas eles não são crentes. Eles não creem em toda a Bíblia, como ela é, no que se refere à salvação. Mas você que às vezes nem curso tem,
e reconheceu Jesus como Salvador, você conhece mais do que eles. Você está melhor do que eles. A própria NASA tem uns estudos dentro dela. Esses dias eu fiquei sabendo disso, que a NASA e os estudos científicos que estão fazendo, eles reconhecem que vai haver um homem que vai governar o mundo. E eles falaram entre eles: olha, nós precisamos ficar mais de olho nas igrejas, nos pastores, porque isso eles já ensinam para os crentes faz tempo, e nós agora estamos começando a se preocupar com isso. Faz tempo que os pastores estão ensinando para os crentes que terá um líder mundial, um camarada que vai governar o mundo, um só, que vai reinar. E eles já estão sabendo disso, os crentes. E nós, cientistas, estamos aqui batendo a cabeça. Deus está se revelando até para eles. Então, sabe, amados, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso que o problema maior de tudo é isso. Nós estamos vivendo momentos que estão acabando com a moral. O destino da terra está cada dia pior, a situação dos homens. Os países estão entrando em convulsão, você percebeu? Olha, assim, quem vê os noticiários, Venezuela está em convulsão, Brasil está entrando em convulsão, Estados Unidos, França, a greve lá está falando, incêndio nas ruas, o pessoal, a polícia em cima, o povo nas ruas. Na Europa toda, o problema, então eles precisam de alguém para solucionar esse problema. Está chegando a hora desse homem aparecer. Mas a Bíblia diz que antes dele aparecer, pelo que entendemos, Jesus vai levar a sua igreja embora daqui. Aleluia. Aleluia. E por isso que eu estou me preocupado com que você entenda direito quem você é. E se você realmente está convertido, para que você esteja preparado, para que você não seja uma pessoa que vai depois lamentar e dizer: ai, por que eu não me preparei? Por que eu não rejeitei essas coisas? Por que eu me amarrei nisso? Por que eu fiquei grudado nessas coisas mundanas? Mesmo na igreja, sabendo que isso não era uma coisa que agradava a Deus, mas eu queria arranjar uma desculpa, dissimulava, dava uma desculpa para poder continuar nisso. Meu Deus, por que eu não rejeitei isso? Esse é o preço. A conversão é isso, amados. É estar disposto a perder para ganhar. É estar disposto a abandonar tudo na direção em que nós estávamos indo, e era um lugar que tinha coisas boas para nós, sim, mas que levava a um caminho largo, espaçoso e conduzia à perdição. De repente conhecemos Jesus e Ele mudou a rota, então o caminho agora é o contrário, e nós não podemos achar que podemos viver um pouquinho ali e um pouquinho aqui, um pouquinho ali e um pouquinho aqui. Não, ou você tem que escolher. O Senhor Jesus falou para um pastor de uma igreja da Ásia, diz: escolha, seja frio ou seja crente, porque se você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Quem já bebeu água morna aqui? É isso aí. Crente morno também dá a mesma coisa em Deus, ânsia. Ou somos ou não somos, ou cremos ou não cremos, ou nos convertemos ou não. Deus não tem com Ele, não tem eu acho, eu penso, deve ser assim, não. É sim, sim e não, não. O que passar disso não vem dele, vem do maligno. Então nós precisamos, amados, uma coisa de graça, foi tão gratuito. O Jesus pagou o preço, nos deu, e a gente fica com picuinhas. Por coisas pequenas a gente perde paz, perde alegria, e muitas coisas que nós não queremos abandonar porque achamos que não tem nada a ver, está nos condenando. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me edificam. Ele diz: e eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Aleluia. É isso que você tem que repetir. É isso que você tem que falar no seu dia a dia. É isso, eu posso. Se eu quiser eu faço, mas eu não vou fazer, porque eu quero agradar o meu Senhor.
Eu sei que isso pode me comprometer. Eu sei que isso pode, porque gerou dúvida no meu coração. E se gerar dúvida, não é de Deus. Não faça nada em dúvida. Tudo que você faz em dúvida é pecado. A Bíblia diz. Eu sei disso, porque eu já fiz coisa em dúvida e me lasquei. Então não faça nada em dúvida. Se tiver dúvida, fala assim, eu vou orar. E na oração, a resposta virá, ok? Então, essa primeira verdade é isso, amados. Mesmo nós sendo criados por Deus, a imagem de Deus, portamos a imagem de Deus, tem um significado tremendo isso, mas nós somos rebeldes, nós estamos em rebelião contra Deus. Então precisamos o quê? Arrependimento, né? Nós nascemos já caídos. Você pode ver a criança assim que toma a idade da razão, ela começa a conhecer o que é certo e o que é errado, já escolhe o quê? O errado. Aí tem que apanhar, tem que levar puxão de orelha, tem que, né? E por quê? Porque já escolheu errado, então já morreu. Morreu espiritualmente. E é por isso que costuma-se ter um jargão, né, entre os crentes que diz, Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então, se você é filho de crente, você não é neto de Deus, porque Deus só tem filho. Então você também tem que se tornar um filho de Deus. Meu pai é crente. Na hora que Jesus vier crente, minha mãe estiver subindo meu pai, eu agarro na perna deles e vou junto. Não dá, não vai dar tempo. Não abrir e fechar de olhos. Aconteceu. Nem deve você pensar. Agora, o segundo ponto, amados. Porque nesse primeiro ponto, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nossa dívida é tão grande, por causa do nosso pecado, que precisamos de alguém que pague ela, porque nós não conseguimos. Por melhor que sejamos, não é possível pagar a dívida. Então, precisamos de alguém que pague a nossa dívida e satisfazer o requerimento da santidade de Deus, que Deus requer de santidade, né? E aí então é que vemos que só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode, aleluia, pegar o teu pecado e o meu pecado e ele levar para a cruz, como diz lá em Colossenses 2,14, a cédula que de alguma maneira nas suas ordenanças era contra nós, isso é, a dívida que nós tínhamos com Deus, que era contra nós, Jesus pegou ela e cravou na cruz. Portanto, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. É por isso que você não pode viver mais para você. É Cristo que tem que viver em você. Porque senão você volta para o pecado, você volta para as coisas erradas. É Ele que vai nos conduzir. Que a salvação é de graça por meio da fé, mas ela tem que ser preservada, ela tem que ser guardada. E você não consegue guardar com você mesmo, você tem que pedir ajuda de que tem quem te salvou, para que Ele te conduza, para que você não venha a se perder, a se desviar desse caminho que te leva à vida eterna. Ele disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E segundo ponto, vamos para o segundo ponto, que é a doutrina de Deus, que faz um sentido bíblico sobre a necessidade de conversão, é o caráter de Deus. Quando a gente fala do caráter de Deus, o crente, ele tem que adquirir esse caráter. Paulo disse assim, eu estou gemendo com dor de parto, até que Cristo seja gerado em vós. O que é gerar Cristo em nós? É exatamente você ser uma pessoa que as pessoas vão olhar e ver Cristo na sua vida, pelo seu falar, pelo seu agir, pelo seu comportamento. E as pessoas que te conhecem hoje, até como um crente que não tem um testemunho que realmente Cristo é visto na sua vida, daqui para frente você diz assim, não, daqui para frente eu não vivo mais eu, mas Cristo vai viver em mim, eu vou permitir que Ele viva, vou pedir essa ajuda, Ele vai viver. E quando você for voltar para uma fábrica, para um lugar, a pessoa vai olhar assim, eita, você mudou, hein? O que aconteceu? Então não é você que mudou, foi Cristo que mudou você.
Você pode falar, agora é Cristo que vive em mim. Antes era eu que vivia, mas agora Cristo vive em mim. Mas como é assim? Como é isso? Como é isso? É o seguinte, agora eu estou obedecendo mais a palavra de Deus, estou orando mais, estou buscando mais. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu peço a orientação dele, eu vivo uma vida para ele. Ele mudou meu ser, ele mudou meu coração, ele colocou as leis deles aqui dentro. Amados, isso é importantíssimo. Não se conforme em aceitar uma conversão intelectual. Não se conforme em estar apenas convencido de que você é crente em Jesus. Não pare, não deixe de se incomodar até que você sinta que desceu para o teu coração o conhecimento que você tem na mente. Porque aí vai gerar comportamento, vai gerar vontades. É que enquanto estiver aqui, é só um conhecimento, mas não muda a natureza. O caráter seu vai continuar o mesmo do lado de fora. Mas quando entrar no coração, nosso caráter muda para o caráter de Cristo. É por isso que Paulo dizia, eu quero ver isso. Eu estou gemendo com dor de parto, para ver Cristo em você. Quando eu olhar para você, eu vou ver Cristo nas suas atitudes, no seu comportamento, nas suas escolhas. Não estão entendendo? Está meio difícil hoje. Eu vou pular alguma coisa. A palavra conversão, amados, é absolutamente necessária, porque Deus demanda que suas criaturas sejam santas, como Ele é santo. Portanto, para que habitemos diante dEle, devemos ser vestidos com a justiça de Cristo. É a única forma. Porque a nossa justiça é trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo foi aceita por Deus e é recebida por Deus. Quando nós estamos debaixo da justiça de Cristo, aleluia, Deus olha para nós e não tem nenhum problema. O caminho está aberto, a porta está aberta, podemos entrar em sua presença com ousadia, pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu através da sua carne rasgada na cruz. Foi o véu do templo também rasgado, o lugar santo e santíssimo virou um só. Então, entramos com ousadia. Transformados pelo poder do Espírito. Então, quem transformou você não foi você, foi o Espírito. E feito novas criações em Cristo Jesus. Nova criatura. Não há forma, amados, de portadores da imagem de Deus serem trazidas de volta ao propósito da criação e desfrutarem de todos os benefícios da nova criação. Ou nós vivemos a velha vida ou nós vivemos a nova. Não podemos ficar entre um caminho e outro. Não dá. São opostos. A gente pensa que está, mas não está. Então o que ele quer? Se falharmos em compreender isso, amados, que alguma coisa que a santidade de Deus tem que resplandecer em nós, a sua perfeita justiça, a sua exigência, como filhos, que vocês ajam como filhos obedientes, nós venhamos agir como filhos obedientes e portadores da sua imagem, nunca iremos compreender porque conversão é tão importante nas Escrituras. E se não compreendermos que nossa conversão somente acontece se nós entregarmos e confiarmos no Senhor plenamente para isso, nós vamos ficar sem entender o resto. E por último, conversão e arrependimento envolve fé. Tá? Fé. O que é fé? Crer. Eu creio. Agora, eu só quero terminar com você essa meditação de hoje falando a terceira, que diz que a verdade fundamental que nos ensina a compreender o ensino bíblico sobre a conversão é que ela afeta a pessoa inteira, isso é, num todo. Afeta a sua vida num todo. Num todo. Você tem que mudar internamente. E isso vai gerar uma mudança externa. Tem igrejas
que o pastor quer ver a mudança na pessoa e já diz, você tem que vestir essa roupa, o cabelo vai ser assim, o modelo de santidade que ele acha que é o crente, então ele já coloca na igreja. Você não pode cortar cabelo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É um padrão de comportamento que ele vai ver, uma visão exterior de algo que deve primeiro começar lá dentro. Aí você vai ver que assim que a mudança interna acontecer, automaticamente a externa ela aparece. Que uma mulher, um homem que se realmente convertido não se veste decentemente, não se veste de forma sensual nem desonesta, não se veste de uma forma de provocar sensualidade e desejo dos homens, porque isso é o espírito de Jezabel, é o espírito de prostituição que está agindo nessa pessoa e não o espírito de Deus. Mas quando o Espírito de Deus pode agir, o pastor fica tranquilo. Por quê? Porque as mulheres vão se vestir com trajes honestos, os homens vão se vestir de uma forma também honesta e vão viver uma vida. Por quê? Porque isso já aconteceu dentro. Primeiro aconteceu no Espírito. O Espírito então ele envolve e a alma pende para o Espírito. E aí traz vida. E essa vida, ela aparece no aspecto físico, na aparência da pessoa. Tem mulheres que olham, uma irmã uma vez disse assim, pastor, eu olho as roupas que eu usava antes, eu falei, meu Deus, como eu tinha coragem de usar isso, nem prostituta usa uma roupa dessa. Eu estava usando, eu ia para a igreja com ela, achando que eu estava fatal, que eu era bam. E ela ficou impressionada de ver que agora ela olhava para aquelas roupas e tinha vergonha. Eu falei, amada, isso aí, por que você está fazendo isso? Foi eu que mandei você fazer isso? Eu disse, não, pastor, é algo de dentro de mim, gerou lá dentro algo, repulsa. Eu tenho nojo dessas coisas. Eu falei, então graças a Deus. Então isso é o Espírito de Deus trabalhando, glória a Deus. Porque a gente pode colocar um padrão na igreja? Pode, mas esse padrão não muda o interior, não é verdade? Não muda o nosso interior, nunca vai nos converter. E a conversão, amados, ela gera comportamento, ela gera vida cristã, absolutamente, mostrando Deus para as pessoas. Então, em outras palavras, a conversão bíblica nunca é meramente uma mudança de perspectiva de vida intelectual, que não resulta mesmo na mudança de vida. A pessoa apenas mudou a perspectiva, mas a vida continua a mesma. E infelizmente em muitas igrejas nós encontramos pessoas que professam ser convertidas, mas que exibem meramente que concordaram na mente um evangelho intelectual, conhecem a Bíblia, a parte de qualquer evidência de mudança na vida real dela. A Bíblia claramente considera esse tipo de mero assentimento mental. Lá em Mateus capítulo 7, amados, se você for lá do versículo 1 ao 23, Jesus está dizendo coisas ali que impressionam, pessoas que falavam em língua, que profetizavam, que expulsavam demônios e que fizeram até milagres. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Deus exige que a pessoa por inteiro, corpo, alma e espírito. Mas o certo é falar espírito, alma e corpo. A Bíblia não faz corpo, alma e espírito. A Bíblia faz espírito, alma e corpo. Sejam conservados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Por não compreender isso, é por isso que muitos púlpitos têm adultério hoje. Muitos púlpitos e igrejas estão vivendo uma vida mundana. Mas graças a Deus, aleluia, graças a Deus que nós tememos a Deus, é a sua palavra. E nós temos temor às coisas de Deus e levamos ela a sério. Conversão, Deus, amados, Ele exige a sua vida por inteiro. Literalmente você se torna uma nova criação. Uma nova criação. Literalmente.
Se você não sente isso, a partir de hoje você diga a Deus: eu quero sentir isso, ser uma nova criação, uma nova criatura. Eu não quero viver mais eu, mas eu quero que Cristo viva em mim. Aleluia! É isso, amados. Essa é a igreja do arrebatamento. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Essa é a igreja que é necessário nós entendermos que ela precisa ser aqui, agora, em nós. Aleluia! Por dentro. E se tiver dificuldade em nós, vamos entregar e jogar tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impede de estar mais próximo de Cristo. Vamos rejeitar, vamos abandonar e vamos deixar Jesus Cristo ser Senhor na nossa vida. Vamos entender isso de uma vez por todas, amados. Jesus Cristo é maravilhoso, o céu é maravilhoso, as coisas de Deus são maravilhosas. Nada que esse mundo possa te oferecer vale a pena trocar por aquilo que Jesus já deu para você e para mim de graça. Você não quer renunciar a coisas. A Escritura claramente considera esse tipo de mero assentimento mental, a falsa conversão. Então o que acontece agora, amados? Terminando. A conversão envolve se voltar, sair do pecado e ir para Deus. Voltar-se para Deus completamente. Isso que é conversão. O que envolve a pessoa inteira, o seu intelecto, a sua vontade e as emoções que vêm do coração. Primeiro tem que entrar no intelecto, não tem jeito. É aqui que é o campo de batalha, a nossa mente. A palavra entra aqui, você ouve aqui, crê ou não. Se creu, ela tem que descer para o coração. Aí ela vai gerar o quê? Comportamento. Não é suficiente tirar o nosso chapéu para Jesus. A conversão não é opcional. É necessária, absolutamente necessária. Não podemos entender a salvação e o Evangelho sem uma vida forte dentro dessa nova vida. Cristianismo nominal, cristianismo de nome, que não vive, mas tem nome de cristianismo, está crescendo rapidamente em nossas igrejas. Não é o cristianismo bíblico, não é suficiente tirar o chapéu para Jesus. Temos que experimentar essa graciosa e soberana graça de Deus em nossas vidas. Ele nos dá vida, amados, e nos habilita por meio da obra do Espírito Santo em nós a nos arrependermos e cremos no Evangelho. Nosso entendimento defeituoso da conversão são geralmente por causa da nossa teologia defeituosa. Tem obreiros hoje que eu falo assim, são obreiros que não conseguem fazer coisas mais certas porque o início deles foi errado, foram gerados de forma errada e vive de uma forma torta. Mas um crente gerado da forma bíblica, ele vai ser um crente que vai viver biblicamente correto. Aleluia. Então, o remédio para essa situação é fazer o quê? Retornar para as Escrituras. Lá nos Estados Unidos, quando eu morava lá, tinha um programa que chamava Back to Bible. É voltar para a Bíblia. E nesse programa, os pastores que pregavam, sempre eles tentavam mostrar que o mundo estava entrando na igreja e que precisamos voltar para a Bíblia para que nossa vida seja santa no Senhor. Então essa situação é retornar às Escrituras de joelhos, pedindo ao nosso grande Deus que Ele possa reviver ou reavivar a sua igreja, para que na proclamação do Evangelho, homens e mulheres amados, garotos, garotas, meninas, possam se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que essas coisas possam realmente ser verdadeiras em nós a partir de hoje. São eternas essas verdades. Lembre-se. Se não fossem eternas, eu não estaria aqui para falar. Porque para mim, que trabalho com coisas eternas, minha alma, sua vida é uma eternidade. E eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque também eu tenho uma alma que é eterna.
E se eu não pregar a verdade para vocês, eu vou ser cobrado por Deus, porque não falei aquilo que Ele mandou falar. Mas hoje, a minha consciência é tranquila, porque passei para você aquilo que Deus quer que eu fale. E você hoje pode optar por querer continuar levando a vida do jeito que você acha, ou deixar Jesus e o Espírito Santo guiar a sua vida conforme a vontade dEle. Amém? Amém. Como é que está seu coração agora? O Senhor Jesus está aqui presente nesse lugar, e Ele está vendo o seu coração. E dessas palavras que foram faladas, eu creio que algumas delas tocaram em você. Lembra que eu falo? O pregador é apenas o garçom no restaurante de Deus. Vocês são os fregueses que se sentam aí para se alimentar. Mas vocês não têm o cardápio. Quem tem o cardápio é Ele. Porque só Ele sabe o que você e eu precisamos comer. Porque Ele alimenta, não é o nosso corpo físico, Ele alimenta a nossa alma. E qual é o que sua alma precisa? O cardápio está na mão dele. Ele dá a comida na mão e a gente vai entregando. E uma mesma mensagem, alguém pode dizer: pastor, falou tudo comigo. Aí vem outro e diz: pastor, falou muito comigo. Outro diz: falou comigo também. Então cada um tem a sua parte. Porque Deus sabe o que você precisa, qual é a necessidade da sua alma. Ele falou com você hoje. Amém? Amém. Então vamos colocar nossa vida diante de Deus. Estão dispostos realmente a estar preparados para subir com Cristo? Vamos ficar em pé. Então a verdadeira conversão, nós vimos, ela gera atitudes, ela gera comportamento. A conversão verdadeira, ela gera movimento, mas não gerado por nosso querer, por nosso entender, mas é gerado pelo Espírito Santo que habita em nós quando nós deixamos Ele ser Senhor da nossa vida. A partir de hoje, tire tudo aquilo que é teu, conceitos que você tem, ou pré-conceitos, né? Conceito é aquilo que você cria, você vai adquirindo. E preconceito é que você já vem com ele. É pré. Já estava em você um conceito de vida. São bons até conceitos, mas não mudam o seu comportamento espiritual e a sua também atitude espiritual. O que muda é aquilo que nós estamos ensinando. Só Jesus pode fazer isso. E Ele faz através do Espírito Santo que habita em nós quando cremos em Jesus como Salvador. Amém? Então nesse momento nós vamos orar. E você vai, cada um que conhece o seu próprio coração, e aonde o Espírito Santo tocou em você, você fala: Deus, essa área da minha vida eu entrego para o Senhor hoje. Não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim agora, a partir de agora. Amém? Amém. Você pode falar isso para Jesus? Porque eu falo sempre, amados. E embora às vezes eu percebo que mesmo falando, de vez em quando eu estou querendo tomar as rédeas. Mas eu lembro do que eu falei, peraí, não sou eu, é Cristo que está aqui vivendo em mim agora. Amém? Amém. Você quer fazer isso também? Então você vai orar. E nessa oração, cada um faça a sua oração pessoal. Ok? Faça a sua oração pessoal, entregando toda a sua vida, todos os seus desejos, toda a sua vontade. Diga: Senhor, eu quero ser conduzido, eu quero ser guiada pelo Teu Espírito. Eu quero viver isso que o pastor falou. Eu quero ter essa convicção, dessa conversão, que realmente eu mudei a minha vida. E eu quero que essa mudança não seja eu, mas seja o Senhor que venha conduzi-la. Amém? Amém. Amém, Rafael? É isso aí. Ele conduz. Não adianta. Eu quero. A gente quer, mas não consegue. Consegue? Mas se você disser: eu quero, mas eu vou deixar Jesus fazer, que Ele faz. Aleluia. Pai, eu te agradeço. Aleluia. Por esse momento, Senhor, de reflexão na Tua Palavra, onde nós podemos entender que a conversão, ela precisa ser vivida por nós de uma forma completa, de uma forma integral.
ser, Senhor. Que possamos te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, para que consigamos isso, Senhor, somente e somente mesmo com o Teu Espírito Santo nos ensinando, aleluia, agindo em nós, nos impulsionando, nos motivando, nos ensinando a cada dia, pelo Teu poder e pela Tua palavra. Que essa palavra que hoje foi ministrada fique gravada no coração de cada um de nós, inclusive no meu, para que eu e cada um do Teu povo aqui, que é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que possamos viver essa vida, Senhor, de comunhão contigo tão perfeita, tão repleta, que vamos resplandecer Cristo em nós. E ao resplandecer Cristo, o mundo, aleluia, vai poder, aleluia, ver Jesus na nossa vida. Faz isso agora, Senhor, em cada coração e vida. Faz isso agora no nosso viver, no nosso querer. E o Teu nome seja glorificado na nossa vida e na vida da Tua igreja, no nome de Jesus, nós oramos. E a igreja que concorda com essas palavras, diga amém. Deus abençoe, amados. Pode sentar, em nome de Jesus.